Olá pessoal, falando desse livro aqui, Michel Foucault, Microfísica do Poder. Capítulo 6, ele vai falar sobre o nascimento do hospital. Então, destacar alguns pontos aqui. Então, ele fala que o hospital, como instrumento terapêutico, é uma invenção relativamente nova, que data do final do século XVIII. A consciência de que o hospital pode e deve ser um instrumento destinado a curar aparece claramente em torno de 1780 e é assinalada por uma nova prática, a visita e a observação sistemática e a comparada dos hospitais. O hospital, como instituição importante e mesmo essencial para a vida urbana, desde a Idade Média, não é uma instituição médica. E a medicina, nesta época, uma prática, não é hospitalar, nessa época da Idade Média. É importante lembrar isso para compreender o que houve de novidade no século XVIII, quando se constituiu uma medicina hospitalar, um hospital médico, terapêutico. Pretendo mostrar como essas duas séries eram divergentes, para situar a novidade do aparecimento do hospital terapêutico. Antes do século XVIII, o hospital era essencialmente uma instituição de assistência aos pobres. A instituição de assistência, como também de separação e exclusão. O pobre, como pobre, tem necessidade de assistência, como doente, portador de doença de possível contágio, é perigoso. Por essas razões, o hospital deve estar presente tanto para recolher quanto para proteger de outros perigos que ele encarna. O personagem ideal do hospital até o século XVIII não é o doente que é preciso curar, mas o pobre que está morrendo. Então, essa era a perspectiva do hospital. Quanto à prática médica, ele vai falar que a medicina dos séculos 17 e 18 era profundamente individualista. Individualista da parte do médico, qualificado como tal ao termo de uma iniciação assegurada pela própria corporação dos médicos, que compreendia conhecimentos de textos e transmissão de receitas mais ou menos secretas ou públicas. O médico devia observar o doente e a doença, desde seus primeiros sinais, mas descobrir o momento em que a crise apareceria. A crise era o momento em que se afrontava no doente a natureza sadia do indivíduo e o mal que o atacava. Nessa luta entre natureza e doença, o médico devia observar os sinais, prever a evolução, ver de que lado estaria a vitória e favorecer, na medida do possível, a vitória da saúde. A cura era um jogo entre a natureza e a doença. Nessa luta, o médico desempenhava o papel de prognosticador, árbitro e aliado da natureza contra a doença. Essa espécie de teatro, de batalha, de luta, em que consistia a cura, só podia se desenvolver em forma de relação individual entre médico e doente. A ideia de uma longa série de observações no interior do hospital, em que poderia registrar as constâncias, generalidades, os elementos particulares, estava excluída da prática médica. Então, veja, era uma relação entre médico e paciente, uma luta lá, e pessoal. Não havia essa questão do registro, de você anotar casos e tirar conclusões. Vê-se assim que nada na prática médica desta época permitia a organização de um saber hospitalar. Então, hospital da Idade Média. Como também nada na organização do hospital permitia a intervenção da medicina. As séries hospital e medicina permaneceram, portanto, independentes até meados do século XVIII. Aí ele vai tratar do exército, por exemplo. Ó. Até a segunda metade do século XVII, não havia dificuldade em recrutar soldados. Bastava ter dinheiro. Encontrava-se em toda a Europa desempregados, vagabundos, miseráveis, disponíveis para entrar no exército de qualquer nacionalidade ou religião. Com o surgimento do fuzil, no final do século XVII, o exército vai se tornar uma coisa muito mais técnica, sutil e custosa. Porque você tem que saber usar o fuzil, fazer a manutenção. Então, não é pegar um vagabundo na rua e colocar. Você já tem que ter um treinamento desse cara aí. Para se aprender a manejar o fuzil, será preciso exercício, manobra, adestramento. É assim que o preço de um soldado ultrapassará o preço de uma simples mão de obra. E o custo do exército torna-se importante capítulo orçamentário de todos os países. Quando se forma um soldado, não se pode deixar morrer e deixá-lo morrer. Se ele morrer, deve ser em plena forma, como soldado na batalha, e não de doença.
Não se deve esquecer que o índice de mortalidade dos soldados era imenso no século XVII. Um exército austríaco, por exemplo, que de sul de Viena para a Itália perdeu 5/6 de seus homens antes de chegar no local de combate. Essa perda de homens por doença, não é por batalha. Morrer na batalha tudo bem, mas morrer de doença era inaceitável. A partir dessa mutação técnica do exército, tá? O hospital militar tornou-se um problema técnico-militar importante. Então, veja, o papel do hospital ele muda a partir daí, dessa questão logística de exército. Né? Você tem homens que não é tão fácil achar, porque tem um treinamento. Então, você não pode se dar o luxo de ter uma taxa de mortalidade assim tão alta, assim, porque não é tão fácil repor. Então, opa, precisamos ter o hospital. Você precisa agora dar um jeito nisso aí, precisa melhorar os índices de cura aí. Surge, portanto, uma reorganização administrativa e política, um novo esquadrilhamento do poder no espaço do hospital militar. Como se faz essa reorganização do hospital? Não foi a partir de uma técnica médica que o hospital marítimo e militar foi reordenado, mas essencialmente a partir de uma tecnologia que se pode chamar política, a disciplina. Então, para você melhorar as taxas de cura no hospital, foi necessário colocar uma disciplina no hospital. A disciplina é uma técnica de exercício de poder que foi não inteiramente inventada, mas elaborada em seus princípios fundamentais no século XVIII. Então, primeiro, como é que vai se colocar aí essa questão de disciplina? Né? A disciplina é uma técnica de poder que implica uma vigilância constante e perpétua dos seus indivíduos. A disciplina implica o registro contínuo. Olha a questão dos arquivos aí. E a disciplina implica a reorganização dos espaços. A partir do momento que o hospital é concebido como instrumento de cura e a distribuição do espaço torna-se um instrumento terapêutico, o médico passa a ser o principal responsável pela organização hospitalar. Tudo isso está acontecendo ali no hospital do século XVIII. A organização do sistema de registro permanente e, na medida do possível, exaustivo do que acontece. Em primeiro lugar, técnicas de identificação dos doentes. Amarra-se no punho do doente uma pequena etiqueta que permitirá distingui-lo se vier a morrer. Aparece em cima do leito uma ficha com o nome e a doença do paciente. Aparece também uma série de registros que acumulam e transmitem informações. Registro geral das entradas e saídas em que se anota o nome do doente, o diagnóstico do médico que o recebeu, a sala que se encontra, e depois se ele morreu, se foi curado. Constitui-se assim um campo documental no interior do hospital que não é somente lugar de cura, mas também de registro, acúmulo e formação de saber. É então que o saber médico, que até o início do século XVIII estava localizado nos livros, é uma espécie de jurisprudência médica encontrada nos grandes tratados clássicos da medicina, começa a ter seu lugar, não mais no livro, mas no hospital, não mais no que foi escrito e impresso, mas no que é cotidianamente registrado na tradição viva. É assim que naturalmente se chega entre 1780 e 1790 a afirmar que a formação normativa de um médico deve passar pelo hospital. Além de ser um lugar de cura, esse é um lugar de formação dos médicos. A clínica aparece como dimensão essencial do hospital. Então, toda essa reconfiguração do hospital acontece ali no século XVIII, tá? Motivada por questões de guerra, para você garantir uma mão de obra ali que vai servir para os exércitos, né? E que vai levar a toda uma normalização, registro dos hospitais, e tudo isso acaba levando ao aumento dos índices de cura.
porque na medida que você cataloga os casos, os procedimentos, começa a ver, repetições, você meio que está dando um tratamento científico, né, para esses casos, e isso acaba impactando no aumento de curas. Então esse hospital, como lugar de cura, ele passa a se formar ali, então, no século XVIII. É isso, muito obrigado, então.